Eu vou te ensinar de forma simples como fazer a troca de substrato. A primeira coisa que você precisa se atentar é a quantidade de furos que tem no vaso. Não sei se você está vendo aí, ó, que esse vaso ele tem bastante furos. Se ele não tivesse, eu teria que fazer mais furos nele aqui. Porque quanto mais furos tiver neste vaso, melhor será aí para minha rosa do deserto. O vaso tipo cuia ou vaso tipo bacia é o vaso ideal aí para a rosa do deserto, né? Esse vaso aí não é o vaso adequado, mas por se tratar de uma planta ainda nova, eu vou deixar nesse vaso mesmo, até porque eu vou utilizar um substrato de qualidade, então eu não vou ter problemas. No fundo desse vaso eu vou utilizar casca de pinos, que vai servir aí como material drenante. Não vai deixar com que este substrato lixivie ou saia pelos furos do vaso. Essa rosa do deserto, ela é uma planta enxertada, né? E pode ver aí que ela está com botões. Então, mesmo se a sua rosa do deserto estiver com flores e botões, você pode fazer a troca de substrato do mesmo jeito. E para começar a troca de substrato, você vai precisar aí dar umas batidinhas aí na lateral desse vaso para que descolhe aí esse substrato. Agora vá retirando aí essa planta com cuidado, porque a principal preocupação aí é quebrar essas finas raízes, já que essas finas raízes vão ser as responsáveis aí para a recuperação dessa planta aí nos próximos dias após a troca do substrato. Como você pode ver, essa rosa do deserto ela está com as raízes saudáveis, né? E aí depois disso, desse procedimento, é só você lavar bem as raízes apenas com água corrente para você conseguir fazer uma avaliação melhor nessas raízes. O que você precisa avaliar? Se há alguma mancha escura, né? Algum apodrecimento, alguma parte aí transparente, né? E se tiver, você vai precisar remover. Por quê? Porque ao trocar o substrato, a imunidade da planta vai cair e você pode sim perder essa rosa do deserto. Então é muito importante nessa troca de substrato você já aproveitar para avaliar bem essas raízes para ver se tem alguma parte apodrecida, alguma parte mole, alguma parte marrom, alguma parte escura. E se tiver, é só você remover e esperar aí 5 dias cicatrizando para você replantar a sua rosa do deserto. Mas se estiver tudo ok, você pode já replantar ela imediatamente, sem problema nenhum. E agora, para replantar a sua rosa do deserto, se ela não tiver aí nenhum indício de apodrecimento, é só você colocar aí as cascas de pinos para tampar os furos desse vaso e impedir com que o substrato, né, saia pelos furos do vaso aí na rega da sua rosa do deserto. E aí você vai colocar aí uma fina camada de substrato, né? E depois disso, você já pode colocar a sua rosa do deserto com muito cuidado e ir colocando aí substrato ao redor, né, até a quantidade ideal. É interessante já você fazer, deixar de uma forma que esse caldex vai ficar suspenso, né, para cima do substrato. Que esse procedimento é chamado de levantamento de caldex, já que a rosa do deserto tem um caldex exuberante. Então você precisa mostrar esse caldex da rosa do deserto. Outra coisa importante, sempre utilize um substrato de qualidade, um substrato específico para a rosa do deserto. Como você pode ver aí, eu não estou utilizando terra comum, terra do fundo de casa, né? Estou utilizando um substrato específico. O que é um substrato? Substrato é uma terra decomposta já específica para a rosa do deserto, mas um pouco diferente da terra comum, né? O substrato ele quase não tem terra, ele tem mais aí um material decomposto, casca de pinos, um material bem leve, né? E ele vai ajudar aí na drenagem aí dessa água aí dessas raízes, né? E também vai ajudar no enraizamento, e ele é rico de nutrientes, o que vai também ajudar no desenvolvimento, na floração, né? No crescimento da sua rosa do deserto. E aí o que você pode fazer? Você pode apertar ao redor apenas. Evita aí você compactar muito aí esse substrato na sua rosa do deserto. É porque você pode quebrar as finas raízes. Então, se houver a necessidade de apertar aí, você aperta apenas ao redor ali
ao redor do vaso para fixar essa rosa do deserto. Se você viu que ela ficou muito enterrada, você pode dar uma chacoalhadinha nela e suspender um pouquinho mais para que o substrato aí entre debaixo dessas raízes, né, e possibilita com que fique da maneira que você desejar, né, que esse Caldex fica mostrando aí como você quiser. E finalmente você fez a troca de substrato. Agora lembre-se, após a troca de substrato, não é necessário fazer a rega na sua rosa do deserto. Você só vai regar 5 dias após a troca de substrato. Deixe sua planta aí, né, na sombra, mas em um lugar bem iluminado, mas não precisa fazer a rega. Por quê? Porque essa planta vai se readaptar a esse substrato, né, e pode ter sofrido algum machucado nessas finas raízes, e se você regar, pode levar a um tipo de contaminação aí nas raízes da sua rosa do deserto e vier a ter apodrecimento. Nos próximos 5 dias é interessante também você ficar olhando aí se há sinais de apodrecimento, que é o quê? Amarelão nas folhas de baixo para cima e o Caldex muito desidratado. Se tiver o Caldex apenas um pouco desidratado, isso é até normal, né? Não tem problema nenhum. Mas se você ver o Caldex muito desidratado e folhas amarelando de baixo para cima, aí sim você vai precisar fazer uma nova troca de substrato. Tirar essa planta daí de novo e fazer uma nova troca de substrato e avaliar bem essas raízes para ver se há sinais de apodrecimento.